Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Bíblia, visão panorâmica da Bíblia. E se esse canal tem ajudado a você a entender um pouco mais da Bíblia, não deixe de se inscrever. E se você acha que o conteúdo desse canal vai ajudar outras pessoas também a entenderem um pouco mais da palavra de Deus, compartilhe esse conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o nosso livro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 1º e 2 Samuel. Já tenho aqui minhas anotações, a minha colinha, para não correr o risco de eu esquecer de falar alguma coisa. Nós vamos falar sobre esse livro. Na verdade, esse livro, na Bíblia hebraica, ele é apenas um rolo, ele é um livro só. Essa divisão foi feita depois, entre 1º e 2 Samuel, para que ficasse melhor a leitura feita na sinagoga. E por que do nome Samuel? Provavelmente deve ser pela importância do Samuel no livro e na história, que Samuel ele foi o último juiz. Então ele tinha 3 funções também. Ele era juiz, profeta e sacerdote. E foi ele que ungiu os reis. Então provavelmente tem esse nome Samuel pela importância do próprio Samuel no livro. E o livro ele fala da transição dos juízes para a monarquia. Então esse livro é uma transição de governo dos juízes para a monarquia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do nosso vídeo. E é nesse livro que Samuel unge Davi e Saul como rei. Ele traz a história do reinado de cada um deles. A de Saul, como ele chegou ao poder, as coisas que ele fez, como ele desobedeceu ao Senhor, como ele desagradou a Deus e como ele foi rejeitado. E é nesse livro também que nós vamos ter uma batalha épica, uma das mais conhecidas, que é entre Davi e Golias. E no livro traz a história do Davi. Uma parte do livro nos conta a história de Davi, as conquistas e as vitórias, a expansão do reino de Davi que ele conseguiu no seu primeiro reinado. E a outra parte do livro nos conta os fracassos de Davi, os erros, os vacilos que Davi teve, o pecado e também as suas consequências do pecado de Davi. E também temos o pecado dele com a Betseba. O livro gira em torno de 3 personagens: Samuel, Saul e Davi. Temos outros personagens também dentro do livro, mas esses 3 personagens são os mais importantes. Samuel primeiro. Samuel teve o seu chamado, o seu nascimento, o seu ministério. Saul, de como ele foi escolhido rei, de como ele chegou ao poder, a sua ascensão ao reinado e ao seu declínio. Temos Davi, como quando ele foi ungido rei, como ele venceu o gigante, como a sua trajetória no poder, os seus erros e os seus acertos. E dentro do livro de Samuel, quando você voltar para a leitura de Samuel, é importante você ter em mente esse contraste que o livro nos traz entre Saul e Davi. Quando o povo pede um rei, Deus dá um rei para o povo segundo o coração do povo. E quando Deus escolhe um rei para dar para o povo, ele escolhe um rei segundo o seu coração. Então dentro do livro vamos ter esse contraste entre Davi e Saul. Eu notei algumas coisas aqui, e quando você for por livro você pode observar que tem mais coisas. Saul, ele era um cara invejoso, obstinado, infiel, desleal para com o Senhor, homem egoísta, ciumento, desobediente. Davi foi o maior de todos os reis. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um homem de oração, de louvor, disciplinado, fiel e obediente ao Senhor. E dentro do livro nós vamos ter um clímax, um ponto importante no livro, que é quando o povo pede um rei. Eles pedem um rei, aqueles estão rejeitando o reinado e o governo de Deus sobre o povo, porque o próprio Deus que era rei em Israel, o próprio Deus que governava o povo. Então, quando o povo pede um rei, eles rejeitam a Deus, rejeitam o governo de Deus e rejeitam a autoridade de Deus sobre eles. E aqui é importante a gente lembrar também, e lembra, nos outros vídeos nós falamos um pouco sobre isso, que Israel ia ser exemplo para outras nações, que as outras nações iriam olhar para Israel e iriam ver que eles tinham um Deus. E agora que Israel ele perde o seu diferencial, ele perde o que eles tinham de mais importante, que era o próprio Deus reinando. Eles deixam isso
esse reinado de Deus e eles se tornam como outras nações. Eles perdem o seu diferencial. E agora eles se tornam como as outras demais nações, com o rei sobre eles. Eles deixam o reinado de Deus, eles rejeitam o reinado de Deus. Então eles saem da teocracia, que é Deus que reina, e vão para uma monarquia, onde uma pessoa reina sobre Israel. Outra coisa importante de a gente olhar no livro também é sobre Davi. O livro não tem, como eu posso dizer assim, preocupações de esconder os erros e o acerto de Davi. Davi pisou na bola, Davi pecou, Davi errou. E mesmo assim ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. O livro não poupou Davi dos seus erros, de contar para nós os erros de Davi. Isso nos ensina e nos mostra que nós não somos super-heróis. Que alguma parte da nossa liderança, do nosso ministério, nós vamos cometer erros. Nós vamos pecar. Mas o que diferenciou Davi de Saul era o coração. Davi se arrependia de seus pecados e pedia perdão para Deus e nunca mais voltava a cometer os mesmos erros. Davi tinha um coração ensinável, um coração quebrantado e sempre voltava para Deus e pedia perdão pelos seus pecados. Essa é uma das maiores diferenças entre Davi e Saul no reinado, era o coração ensinável de Davi. Davi errava, mas ele sabia que ele poderia voltar a Deus e pedir perdão dos seus pecados e nunca mais voltar a cometer os mesmos pecados. Então nós podemos aprender isso com Davi, um coração ensinável, um coração quebrantado diante de Deus, de chegar ao Senhor e confessar nossas debilidades, as nossas fraquezas para o Senhor. E nunca mais cometemos os mesmos erros. Esse é um breve resumo do livro de Samuel. Espero que tenha te ajudado, que Deus nos abençoe e até a próxima.